Olá pessoal, bom, neste vídeo, o último sobre transformada de Laplace, mostraremos dois exemplos sobre como resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias lineares usando a transformada de Laplace. As fórmulas que precisaremos são as fórmulas para a transformada da derivada de uma função. Por exemplo, a transformada de x' de t vai ser igual a s vezes a transformada do x de t menos o x avaliado no zero. Da mesma forma, a transformada do y' de t vai ser igual a s vezes a transformada do y de t menos o y avaliado no zero. O primeiro exemplo é o seguinte: consiste em resolver o sistema de equações diferenciais ordinárias lineares formado pelas equações 2x' mais y' menos y igual a t. E depois x' mais y' igual a t quadrado. Com as condições iniciais, x de 0 igual a 1, y de 0 igual a 0. Neste caso, sejam f de s igual a transformada de Laplace de x de t, e seja y de s a transformada de Laplace do y de t. Então, aplicando transformada às duas equações, vamos ter que a primeira equação fica 2 transformada de x' mais transformada de y' menos transformada de y igual a transformada de t. E a segunda equação fica transformada de x' mais transformada de y' igual a transformada do t quadrado. Então, utilizando as fórmulas anteriores, a primeira equação vai ficar 2, que multiplica a s f de s, menos x de 0, mais s y de s, menos y de 0, menos o y de s, igual a transformada do t, que é 1 sobre s quadrado. Já a segunda equação fica sf de s menos x de 0, mais sy de s menos y de 0, igual a 2 sobre s cubo, que é a transformada do t quadrado. Logo, agrupando convenientemente a primeira equação, vai ficar 2s f de s menos 2 vezes x0, que vale 1, então fica menos 2, mais s menos 1, y de s. Aqui substituímos a condição inicial para o y do 0, que vale 0, igual a 1 sobre s quadrado. Já a segunda equação fica sf de s menos 1, que é o x de 0, mais sy de s, igual a 2 sobre s cubo. A ideia agora é isolar f de s e y de s, e depois calcular a transformada inversa de cada um deles. Para isso, vamos multiplicar a segunda equação por menos 2. Então vai ficar menos 2s f de s menos 2s y de s igual a menos 4 sobre s cubo menos 2. Somando com a primeira equação, o termo 2s f de s é eliminado e somente vai ficar s menos 1 menos 2s por y de s igual a 1 sobre s quadrado menos 4 sobre s cubo. E então o y de s vai ficar s menos 4 sobre s cubo por menos s menos 1, que é igual a menos s mais 4 sobre s cubo por s mais 1. E o f de s vai ser 2 sobre s elevado à quarta mais 1 sobre s menos y de s. Bom, usando frações parciais, podemos encontrar o y de s. Então, como aqui aparece um termo linear elevado ao cubo, ele contribui com 3 termos. Seria a sobre s mais b sobre s quadrado mais c sobre s cubo. Depois o termo s mais 1, o fator s mais 1, ele contribui com um termo. Então seria mais d sobre s mais 1. Então, fazendo a conta aqui, o numerador fica a mais d por s cubo, mais a mais b por s quadrado, mais b mais c por s, mais c.
Comparando com menos S mais 4, vamos ter que A mais D vale 0, A mais B vale 0, B mais C vale menos 1 e C vale 4. Então, da terceira equação, vemos que o B vale menos 5. Da segunda equação, o A vale 5. E da primeira equação, o D vale menos 5. Substituindo, então, podemos calcular o y de t, que é a transformada inversa do y de s, que é igual, então, à transformada inversa de 5 sobre s, menos 5 sobre s mais 4 sobre s cubo, menos 5 sobre s mais 1. Então, calculando essas transformadas, vamos ter que isto dá 5 menos 5t mais 4t quadrado entre 2, menos 5 elevado a menos t. Já o x de t, que é igual à transformada inversa do f de s, isso vai ser igual à transformada inversa de 2 sobre s elevado a quarta, mais 1 sobre s, menos a transformada do y de s, que a gente acabou de calcular. Então, o x de t vai ficar 2 sobre 3 factorial t cubo, mais 1, menos 5 menos 5t mais 2t quadrado, menos 5 elevado a menos t. Esta última expressão é o y de t. Então, simplificando, vamos ter que o x de t vale menos 4 mais 5t, menos 2t quadrado, mais t cubo entre 3, mais 5 elevado a menos t. Já o y de t fica 5 menos 5t, mais 2t quadrado, menos 5 elevado a menos t. Resumindo, para resolver sistemas lineares de equações diferenciais ordinárias, a gente deve aplicar a transformada de Laplace a todas as equações, achar a transformada de cada uma das variáveis que aparecem nessas equações, neste caso x de t, y de t, e então, uma vez que temos essas transformadas, calculamos as transformadas inversas, o que fornece a solução do sistema. No segundo exemplo, vamos resolver o sistema x' mais 3x mais y' igual a 1 e x' menos x mais y' menos y igual a e elevado a t. Com condições iniciais, x de 0 igual a 0, y de 0 igual a 0. De novo, vamos aplicar a transformada de Laplace às duas equações. Então, se chamamos f de s a transformada de x de t e y de s a transformada do y de t como antes, vamos ter que a primeira equação vai ficar s f de s menos x0 mais 3 vezes f de s, que é a transformada do x, mais a transformada da derivada de y, que é s y de s menos y0, igual a 1 sobre s, que é a transformada do 1. A segunda equação vai ficar transformada de x', que seria s f de s menos x0, menos x, então menos f de s, mais transformada da derivada do y', que vale s y s menos y avaliado no 0, menos transformada do y, que vale y de s, igual a transformada de e elevado a t, que é 1 sobre s menos 1. Agrupando convenientemente, vamos ter que s mais 3 por f de s mais s y de s é igual a 1 sobre s. Seria a primeira equação. A segunda equação vai ficar s menos 1 por f de s mais s menos 1 por y de s igual a 1 sobre s menos 1. Assim, em outras palavras, a segunda equação vai ficar f de s mais y de s igual a 1 sobre s menos 1 ao quadrado. Então, a ideia, de novo, é isolar tanto f de s como y de s. Para isso, vamos multiplicar a segunda equação por menos s e somar a primeira equação. Então, vai ficar s mais 3 menos s por f de s
vai ser igual a 1 sobre S menos S sobre S menos 1 ao quadrado. De aqui temos que f de S vale 1 sobre 3S menos S sobre 3 por S menos 1 ao quadrado. Então, calculando a inversa de f de S, vai dar o x de t. Então, vai ficar a transformada inversa de 1 sobre 3S menos essa expressão aqui. Como existe um fator S menos 1 embaixo, no denominador, então a gente subtrai 1 e soma 1. Então vai ficar a transformada inversa de 1 sobre 3S, que vale 1/3, menos a transformada de S menos 1 sobre 3 por S menos 1 ao quadrado. Isso vai ficar 1 sobre 3 por S menos 1 somente. E a transformada inversa disso é 1/3 por E elevado a t. Menos, está faltando esse termo 1, então fica menos 1 sobre 3 por S menos 1 ao quadrado. Então vai ficar menos 1/3, que multiplica t por E elevado a t. Bom, agora somente falta calcular o y de t, que é igual à transformada inversa do y de s. Já o y de s é igual a 1 sobre S menos 1 quadrado menos f de s, da segunda equação. Em outras palavras, y de t vai ser transformada inversa de 1 sobre S menos 1 quadrado menos transformada inversa de f de s, que é o x de t. Então, a transformada inversa de 1 sobre S menos 1 quadrado é igual a t por elevado a t menos o x de t que acabamos de calcular. Vale 1/3 menos e elevado a t sobre 3 menos t por e elevado a t sobre 3. E então, simplificando, o y de t vai ficar e elevado a t sobre 3 mais 4t elevado a t sobre 3 menos 1/3. Bom, pessoal, então com esse vídeo a gente terminou essa série de transformada de Laplace. Então, no seguinte vídeo, vamos começar a falar já de sistemas de equações diferenciais não lineares. Ok? Um abraço para todos.